Boa tarde, queridos alunos. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, nós vamos iniciar o nosso estudo de língua portuguesa no livro didático de português. Hoje, nós vamos falar sobre crônica, certo? Vocês vão fazer a leitura da página 42 e 43. E logo após, vocês vão responder a questão de interpretação textual, que está na página 44 e 45, certo? Porém, na página 46 e 47, a gente já vai começar a estudar a estrutura da crônica, certo? O que será que é uma crônica? Né? Onde é que tem o que é crônica? Né? Uma maior interrogação da gente hoje, certo? Então, a palavra crônica, ela vem do grego chronos. É um gênero de fato que possui uma ligação direta com o tempo, pois tem como fato simples do cotidiano, exposto em sua linguagem literária. Então, uma da características da crônica é a sua linguagem, que ela é direta e fácil de entendimento, porque ela retrata algo do nosso cotidiano, certo? O texto se caracterizam por serem narrativas curtas, com tempo, espaço e personagem, reduzidos e predominância da linguagem coloquial. Bem, o que é isso, professora? E quando eu digo que o texto é uma narrativa, a narrativa é a tipologia textual do gênero crônica, certo? O gênero é diferente de tipologia. Gêneros são aqueles textos que eu encontro no meu dia a dia, ele faz parte do meu cotidiano. Já a tipologia é a maneira que eu encontro dentro do meu texto, como ele está escrito. Por exemplo, aqui a crônica é uma narrativa, mas a bula, ela dá instrução, né? A carta também é um gênero textual. A reportagem é um gênero textual, a notícia é um gênero textual. Já a tipologia é diferente. A tipologia eu encontro dentro do meu texto, da forma que ele está escrito, né? E ela pode ser narrativa, descritiva, injuntiva, argumentativa, expositiva. Então, isso é tipologia textual, certo? São duas coisas totalmente diferentes que a gente vai estudando conforme a gente vai aprendendo sobre gênero textual. Então, voltando aqui para o nosso gênero crônica, ele diz assim, que ele tem uma narrativa. Se ele tem narrativa, se é um gênero que possui narrativa, ele tem quem? Personagem, né? Quem participa do gênero? Quem participa desse gênero crônica, dessa narrativa? Os personagens. O que acontece? Está dentro da ação ou do enredo? Onde acontece? É o espaço. Quem conta? É o narrador. E quando a ação acontece, é o tempo, que pode ser presente, passado ou futuro, né? Então, nota aqui, quando eu estou estudando gênero crônica, eu encontro todos esses elementos que faz parte da narrativa. Normalmente, quando eu estou lendo o texto, eu já vou logo perguntando quem participa, quem são os personagens que estão participando dessa crônica, né? Aí a gente vai e destaca os personagens que estão participando da crônica. Depois, o que acontece? O que acontece é a ação. Aonde é que está ocorrendo a ação? Qual é a ação dos personagens? O que é que os personagens estão vivenciando, né? E aonde acontece o espaço, né? O espaço é muito importante, o local aonde aquilo ali está acontecendo. Pode ser numa escola, pode ser na rua, pode ser na praça, pode ser dentro da igreja, né? E quem é o narrador? Lembra do narrador que a gente conversamos que ele pode ser narrador personagem, pode ser narrador oculto, né? Personagem, narrador oculto, que é aquele que vê a história toda de fora, né? E o texto é escrito em terceira pessoa. E o narrador personagem, normalmente, o texto está escrito em primeira pessoa. Eu encontro muito eu isso, eu aquilo outro. E o personagem observador, aquele que observa de fora da história, normalmente os verbos estão em terceira pessoa, certo? E o tempo ele é marcado também pelos verbos, né? A gente encontra o tempo, pode ser o presente, o passado ou o futuro. Então, a crônica conta uma história sobre um fato que se aproxima daqueles que acontecem com pessoas do dia a dia,
Então, essa é a maior característica da crônica, certo? Como toda a narrativa, a crônica apresenta parte, as sequências dessa parte forma o enredo. Então, além de eu ter as características da narrativa, eu tenho as características da crônica, né? Que é o enredo. Que primeiro eu tenho uma situação inicial, que é o porquê aquilo ali tudo está acontecendo, né? Então, é uma situação inicial, é um problema, é alguma coisa que está acontecendo. Depois eu tenho a complicação ou o desequilíbrio. É aquele momento que a gente fica perguntando o que será que vai acontecer. Depois o clímax é aquele momento de tensão, né? Aquele momento de tensão que você fica preocupado e você fica doido para saber o finalzinho da história, que é para saber o que aconteceu. E o desfecho, que é o final da história. Então nota que a gente tem dois tipos de construção textual. Eu tenho um tipo de construção textual, que é a crônica com gênero narrativo, onde eu tenho o personagem, a ação, o espaço, o narrador e o tempo. E depois eu tenho agora os elementos da crônica, certo? Que é o enredo, certo? Que é a situação inicial, a complicação ou o desequilíbrio, o clímax e o desfecho. Na página 47, você vai ter que encontrar cada uma dessa situação, certo? Qual será a situação inicial dessa crônica que nós acabamos de ler, comunicação? Qual será o momento da complicação, aquele momento que houve um questionamento, né? Um momento em que você ficou perguntando, mas por que aconteceu isso? E o clímax, né? Com aquele momento de suspense, né? O clímax. E o desfecho é o final. Então, na página 47, vocês vão responder sobre isso lendo a crônica, certo?